Olá, alunos! Olá, alunas! Chegamos mais uma aula de Geografia. Laércio de Mello vai trabalhar com vocês um tema importantíssimo. Esse tema ganhou força nos últimos tempos. Em tese, todos são importantes, mas eu reafirmo, esse tema ganhou força nos últimos tempos. A Europa, por causa do Brexit, a questão da migração para a Europa do norte, da África e mesmo do Oriente Médio, fez com que a ideia do separatismo, que é o que a gente vai ver, olha, objetivo da aula, compreender as causas das questões separatistas na Europa. Então, o tema ganhou força. O Brexit é uma forma de separatismo. Tem vários outros, mas eu só puxei aí uma relação com o Brexit, que é separar da União Europeia. Mas a gente vai discutir aqui a ideia de criar novos países. Olha que interessante, né? A Europa é o continente que inventa países. Vamos pensar em Portugal e Espanha, que formam as grandes nações, e depois, por exemplo, a Alemanha, que vai ser criada praticamente depois do Brasil, como um país, e hoje muitos deles começam a se separar. De onde vem esta ideia? Uma ressalva importante, por favor, anote isso. Não interessa se você é contra ou a favor, não interessa se o professor é contra ou a favor do separatismo. Isso não tem valor. O que interessa é o que você sabe sobre o assunto. Aliás, uma frase que eu sempre uso, nunca diga que você acha alguma coisa. Quem acha, leva para casa, é seu. Você tem que saber, você tem que pensar sobre. Então, o que você pensa? O que você sabe sobre? Depois você cria uma opinião. Depois que você tem ideias construídas sobre um assunto. Inclusive aqui, tudo que eu venha falar não vai refletir a minha ideia, se é a favor ou se é contra. Aqui é uma questão de conteúdo, porque esse assunto mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa, entre aspas, cultura. Combinado? Então vamos lá. Olha só, o que é separatismo, né? Essa charge aqui é bastante provocativa, né? Tá vendo qual time que está representado nessa camisa? Quero ver se você acertou. Qual time que está numa área da Europa, mais precisamente na Espanha, que tem uma região que quer separar e sempre a torcida faz algum protesto? Então, começamos a olhar por aí. E essa ideia, né, a charge já chama atenção, né? As fronteiras da Europa, a Europa e suas fronteiras, a Europa é suas fronteiras. Muito debate sobre isso, repito, não é questão de ser contra ou de ser a favor, só saiba sobre. Vamos lá, várias ideias podem descrever o separatismo. Eu vou pedir encarecidamente que você anote isso, certo? Anote. Você vai ser uma pessoa que vai argumentar diferente, tanto em um texto quanto numa fala, se você, quando falar do separatismo, argumentar essas ideias que nós vamos apresentar. Muito bem. O conceito de autodeterminação dos povos é o que quem pede o separatismo vai chamar a atenção. A autodeterminação dos povos. Eu quero invocar isso. Esse termo é bastante antigo. Bastante antigo. Antigo entre aspas também, né? Eu deveria ter mexido aqui na frase, mas isso é uma questão de antigo relativo. Foi citado em 1776 na independência dos Estados Unidos. Legal, autoindependência dos povos. Veja como tem uma contradição. Eles queriam se separar de quem? Da Inglaterra. Agora, veja se eles aceitam que o Canadá se divida em dois, como a parte francesa e a parte inglesa, ou se o Alasca pode se separar dos Estados Unidos. Mas começa aqui. E também a ideia está na Revolução Francesa de 1789, que se refere ao quê? Ao direito que os povos têm de decidir sobre a sua política. Se num debate
você diz, espera aí, a autodeterminação dos povos começa lá na independência dos Estados Unidos e também na Revolução Francesa. As duas ideias estão postas. Agora, vamos para o debate. Se tem contradição ou não tem, certo? Veja, quem pede para se separar no Canadá, invoca isso. Mas se o Alasca quiser se separar dos Estados Unidos, eles vão dizer, não, não pode, não pode. Então fica essa briga, certo? Esta ideia, se você guardar, você já está um passo à frente de qualquer outro aluno se você tiver que escrever numa redação. Ou mesmo num debate que você tenha com seus amigos, ou com outros professores. O princípio da autodeterminação permite o direito de autogoverno e também possibilita os estados defenderem sua condição de serem livres, independentes. Vamos lá, fazer uma ressalva de novo, porque isso mexe com muitas questões aí relacionadas à nossa cultura. Eu não sei se está certo ou se está errado, estou dizendo de onde partiu isso, e é o nosso debate. Vamos para uma questão prática, já que o nosso objetivo é a Europa. Está vendo esta linha aí na bota? A bota dando um chute na Sicília, né? Dando um chute na Sicília, quase acertando a sardinha, ou a sardenha, como queiram. Uma pergunta, você, entre aspas, almoça a que horas? Entre 11 e 1 hora? Então você almoça no mezzogiorno, no meio do dia, claro que é aproximado. Chama de meio-dia, mas a Europa, a parte sul, quer se separar da parte norte, porque eles entendem que a parte norte é a parte rica, porque tem governantes que lidam melhor com a parte norte e esquecem a parte sul. Aí cria-se a ideia do mezzogiorno. Anote isso, certo? A região do mezzogiorno, traduzindo aí do texto em inglês, você entrando com esse debate com alguém, olha, a Itália tem esse problema, ela pede a separação. Por quê? Porque a parte sul é a menos industrializada. Exemplo, no norte da Itália é onde está o quê? A Ferrari, por exemplo. Olha, o espetáculo que é esta indústria do automóvel. É um fetiche no planeta, a marca, o cavalinho empinado. Então, é um local, uma cidadezinha pequena na região, mas que consegue ser global onde está a Ferrari. E também todo o turismo, a parte norte aqui vai estar Veneza, por exemplo, os museus do Uffizi e assim por diante. Então, a Itália tem um grupo querendo se separar e ganhou este termo. Se aparecer lá no seu vestibular ou no seu Enem, mezzogiorno, você já sabe o meio, como se fizesse um corte, um pouquinho para cima da espora da bota, esse corte aí para fazer a separação da Itália. Isso vai dar certo? Não sei e não apoio nem desapoio. Só quero que você entenda que existe esse conflito. Vamos lá? Vamos ver se você está craque nessa ideia, nessas provocações que eu lhe fiz. Nosso primeiro quiz diz o seguinte: entre os objetivos que levam um grupo pedir a separação do país em que eles estão vinculados, em que eles vivem, letra A ou letra B? Sua vez.
que você respondeu? Letra A ou letra B? O que faz com que as pessoas peçam para se separar do seu país de origem? Questões econômicas e jurídicas ou diferenças étnicas e sociais? Acertou se você marcou a letra B. Aí você está vendo, lembra da provocação que eu fiz lá no início, qual era o time? Agora pela bandeira você já sacou, né? Esta frase que vocês estão vendo ali, quase que memetizada no meio da torcida do Barça, é muito comum nos jogos de futebol. Inclusive nos muros da Europa, Catalunha não é a Espanha, traduzindo, é muito comum. As frases que você encontra comuns no Brasil, traduza isso para Catalunha, é normal. Você encontra em qualquer muro passeando pelo centro de Barcelona. E, claro, o time de futebol, como ele é composto por gente de vários locais do mundo, a torcida acaba aproveitando este momento para transmitir as suas ideias de separatismo. Repito, nem ser a favor e nem ser contra nesse caso, só para aprendermos. Então fique atento o dia que você estiver assistindo um jogo do Barça com qualquer outro time do planeta, note que é possível aparecer, aqui não é Espanha, Catalunha não é Espanha. Por que isso? De onde vêm essas ideias? De onde vêm essas ideias? Vamos ver dois mapas agora. Eu preciso dar a vocês, além dos meus argumentos, da minha fala, que não é o pensamento meu, é de leitura, duas ideias que vocês percebam. Olha só, veja esse mapa. Esse é do século XI, este 13. Marcou? Percebeu? Ó, Leão, Castela, Navarra, Aragão, Condado de Barcelona e na sequência Aragão, Valência, Castela, Granada, Portugal, não era do tamanho que é hoje, ali está Lisboa. Você já percebe, só por esses mapas do século XI e século XIII, que como a Europa era um montoado de feudos, cada feudo tinha sua medida, seu peso, sua língua. Na Catalunha não se fala espanhol. Quer dizer, se fala, mas não é a língua do dia a dia. Eles fazem questão. Você chega num restaurante, você chega num bar, vai num supermercado, ele não te dá muita bola se você vem com o espanhol. Ele vai te atender se você falar em inglês, mas ele quer fazer questão que ali não se fala em espanhol. Eles têm... a língua é uma forma de você demonstrar a cultura e onde você está. Então, ali é uma região de feudo que não aceitou sim ficar integrado à Espanha, tá bom? E eles pedem a separação. E eles entendem que pela quantidade de museus que eles têm, que vai, por exemplo, a grande Sagrada Família, que é uma das igrejas que existe no lugar, é um museu a céu aberto que atrai muito turista. Eles vão viver bem, entre aspas, com esse dinheiro e a partir disso eles constroem o seu destino. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, estou dizendo o que eles pensam. Turma, então está aí outra que agora você vai ver, além da Catalunha, o País Basco. Tem outras querendo se separar, mas essas duas são as que mais se destacam para nós na separação da Europa. Sua vez para pensar mais uma vez. Vamos lá. Uma atividade. Os catalães no nordeste da Espanha formam uma nação dentro do território espanhol. Eles têm uma língua própria, catalão, acabei de explicar, uma matriz cultural diferente da espanhola. O chamado País Basco, vimos no mapa, na verdade não é um país. Eles só se autodenominam, tá? E tem objetivos iguais aos catalães. Explique quais são os objetivos desses dois territórios dentro do espanhol. Sua vez.
você escreveu? Leve isso como um exercício. E agora umas diretrizes para ajudá-lo na sua correção. Vamos lá. Pensa comigo. O teu texto deve contemplar, por exemplo, que os dois territórios entendem que tem uma língua, que tem costumes, que tem religião, entre outros elementos sociais que despertam o interesse da nacionalidade. Portanto, eles querem sim a separação e serem países independentes da Espanha, baseado naqueles princípios que eu citei lá no início, que você poderia ter usado agora também, a questão da autodeterminação dos povos. Mais um exercício interessante, agora usando aqui, além do texto, a charge como linguagem. Lembre-se que o Enem gosta muito disso. A federal ou as federais gostam muito disso. O grupo ETA, você sabe o que é o ETA? Integra o movimento separatista da Espanha, que luta pela independência de qual região? Sua vez, letra A ou letra B? E daí, descobriu de onde é o ETA? Vamos lá? Querendo separar em dois? País Basco, a Charge já te deu a dica. Isso foi provocativo. Vou dizer o seguinte, quando você pegar uma charge no seu Enem, na sua federal, muitas vezes a resposta está embutida em algum canto. Então, olhe para todos os elementos da charge. Se nessa você ficou preso só ao livro e não olhou para as cores onde o soldado pisava, você não conseguiu marcar o País Basco. Parece que é simples isso, mas num domingo à tarde, no seu vestibular, no seu Enem, naquele sufoco, a 15ª questão, já cansado, a 35ª questão, passa despercebido. Charge precisa ser lida e com atenção. Sigamos então, atividade 2 agora para você pensar. Várias ideias podem descrever o separatismo no continente europeu. Com base nessa afirmação, elabore um texto que exponha alguns desses motivos do separatismo. Não esqueça de citar pelo menos 2 regiões que pedem a separação. Com você.
O que você escreveu? O que você bolou em seu texto para mostrar que você entendeu esta ideia sobre a questão da separação? Ó, lembre-se, eu chamo atenção para a autodeterminação dos povos, a questão da Revolução Francesa, e você vai dizer que eles têm uma língua, que eles têm uma religião, e que eles se identificam diferente. Você pode ter citado aí desde o Mezzogiorno, você pode ter citado o País Basco, como pode ter citado a Catalunha, ou outras possibilidades. Mais uma atividade para pensarmos e treinarmos sobre isso. Por favor, olha lá. Um texto para analisarmos, abre aspas. Se discutia se a Catalunha poderia ser independente. E hoje falamos sobre como seria a nossa separação. Viu que está entre aspas. É com esta frase que Ignasi Termes, secretário nacional do movimento independentista, Assembleia Nacional, define o quê? O momento atual que vive a região espanhola. E não é para menos a euforia e o medo de uma possível divisão. Tomaram conta da Espanha no dia 11 de setembro. Quando o quê? Uma manifestação levou milhões de pessoas para as ruas do país. Isso, claro, que deixou todo mundo eufórico, porque a Espanha perderá a receita se a Catalunha se separar. Com base nesse texto, explique, por favor, qual é a situação da Catalunha em relação à Espanha. Pense nisso, eu acabei de te dar uma dica.
O que você respondeu? O que você elaborou como texto? Olha só, você tem que dizer que a Catalunha conseguiu o status de autonomia, não é país ainda, mas ela tem um status de autonomia, de autossuficiência legislativa, mas ela não é independente, tá? Tira uma fotografia mental deste mapa da posição tanto do País Basco quanto da Catalunha. Tem que estar registrado no teu cérebro isso. Falei da Catalunha e do País Basco, mas tem várias regiões que querem se separar, certo? Por exemplo, Navarra quer separação, Galícia também quer separação, mas, como eu disse, só a Catalunha para nós e o País Basco são mais comuns. Origens do conflito na Irlanda do Norte. Mais um tema. Já sabemos as ideias porque eles querem se separar. E para entendermos o que é a Irlanda, veja, Inglaterra sem a Irlanda. Grã-Bretanha, que daí forma a Escócia, Inglaterra e País de Gales. E quando você junta Irlanda do Norte com a Escócia, Inglaterra e País de Gales, você sabe o que é o Reino Unido, tá bom? E a Irlanda do Norte não quer estar sob esse guarda-chuva. Esse guarda-chuva não pode estar cobrindo a Irlanda do Norte. Ela quer a separação. Mas isso gera um conflito enorme para o Brexit. Por quê? A Inglaterra quer sair da União Europeia, mas a Irlanda não quer sair. Ela gosta da ideia de permanecer. Então gera uma briga muito grande aí. E dentro deste processo, dentro desse debate, deixamos aí a foto que é comum andar nas ruas e ver esse protesto. Veja que as pessoas se manifestam por meio também dos muros, né? Ira não é a nossa banda de rock, Ira é justamente um dos grupos que cobram esta separação. Mais uma atividade para pensarmos sobre isso na Irlanda do Norte, tem a Irlanda do Sul, né? É uma ilha, mas separada em 2 países. Aproximadamente durante 3 décadas. A Irlanda do Norte viveu grande violência, tem vários filmes sobre isso, entre católicos e protestantes. Olha a questão cultural aí, católico e protestantes. Quem que é católico, quem é protestante na ideia? Sobre esse conflito indique motivos que fazem com que as pessoas peçam a separação do Reino Unido. Qual é a explicação?
O que você respondeu sobre a questão das 3 décadas do conflito e os motivos para a separação da população do Reino da Irlanda do Norte? Irlanda do Norte quer se separar da Inglaterra. Uma parte dessa explicação está no próprio texto que eu argumentei, protestantes e católicos. Lembre-se, os católicos estão na Irlanda. Lembre-se que lá das famílias do Tudors, inclusive tem uma série que você encontra aí nos canais de streaming, que conta bastante essa história, quando o rei da Inglaterra, que era católico, você aprende essa história também, pede a separação da igreja. E o debate é muito grande, não vamos ver isso aí, mas ele fala, então tá bom, a partir de agora eu sou também o sacerdote e separa de Roma, e daí começa um debate aí, e a Irlanda não ficou junto com a Inglaterra nessa história, eles ficaram com maioria católica. Não estou dizendo que os católicos estão certos e que os protestantes estão errados, ou que os protestantes estão certos e os católicos estão errados. Você só precisa saber dentro desta ideia que existe o conflito entre as duas religiões cristãs. Fechada essa conta? Então, acabei de comentar, né, uma orientação da nossa resposta, né, que a maioria dos protestantes defende a permanência da Irlanda como parte do Reino Unido, enquanto os católicos defendem a reunificação com a República. Para fecharmos a nossa conta, separatismo na Europa é extremamente comum. Esse aqui é apenas um dos mapas, tá? É um dos mapas. Tem muitos outros e até com mais possibilidades. Por exemplo, aqui eu só estou mostrando o País Basco e a Catalunha. Mas ao norte da Itália também pede separação. Até os Flanders querem separação. Então, não é questão de decorar este ou aquele, Mezzogiorno, Irlanda. É importante que eu saiba que existe sim, e isso é fruto lá do feudalismo, onde se construiu, ou no momento que se construiu, diferenças de se pensar, onde que se tem religiões diferentes, formas de falar diferentes, portanto, uma cultura diferente. Assunto que você vai usar sempre, não tenho dúvida disso. É extremamente importante que você domine essas ideias. Combinado? Bons estudos e até a próxima aula.